2, 3 e... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Desde já eu peço para você que você deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Assim você me ajuda a compartilhar a palavra de Deus com o maior número de pessoas possível. Então me ajude a divulgar esse trabalho nas redes sociais, com seus amigos, com o pessoal da sua igreja. E assim você me ajuda a expandir, a crescer e também você compartilha o evangelho com outras pessoas. Beleza? Quero compartilhar com você que está me assistindo uma mensagem, né? Eu ainda estou estudando essa passagem e quando eu parei para dedicar, nossa, Deus abriu os meus olhos para coisas tão importantes e tão interessantes que eu pensei, caramba, eu preciso falar disso em algum lugar. Bom, como eu não tenho pregado da minha igreja nesses últimos dias, não tenho recebido convite, né? Mas aqui é o meu canal e aqui eu posso compartilhar todas as mensagens que o Senhor me dá para você que está aí me assistindo, porque pode não ser relevante para uma igreja local, mas pode ser relevante para você que está me assistindo. Então, eu quero que você dê uma pausa nesse vídeo e leia o capítulo 4 do segundo livro de Reis. E depois você volta de onde paramos. Tudo bem? Certo? Nesse segundo capítulo de Reis, o que me chamou a atenção está entre os versículos 1, né, até o versículo 37, né? Então, o que a gente vai falar hoje nesse vídeo? Segundo Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 37. Me chama a atenção que esse segundo capítulo de Reis, ele conta a história de duas mulheres. Normalmente, quando nós lemos a história dessas duas mulheres, nós lemos ela em separado. Ou seja, nós vemos, por exemplo, nas igrejas se costuma pregar a história, quando a gente olha assim, a história do azeite da viúva. A mulher, Eliseu multiplica o azeite da viúva. Ou Eliseu e a mulher sunamita. Enfim, isso são histórias que normalmente são pregadas em separado, né? E é uma boa mensagem para você falar sobre prosperidade, como Deus abençoa, como Deus é o Deus da provisão, e Deus supre as necessidades, etc. Ok, isso não é errado. Mas uma coisa que eu aprendi nesses anos de estudo bíblico é o seguinte: você não olha para um capítulo bíblico em separado. Uma história, ela não está necessariamente separada da outra. Principalmente quando se fala de um capítulo da Bíblia. Essa separação ela veio depois, já do século XVI ou XVII, coisa assim. E quando a gente olha o texto, essas duas histórias elas não estão separadas. Se você reparar no capítulo 4 de 2 Reis, você vai ver que um assunto recorrente na passagem referida, né, nesse capítulo, é o assunto da fome, né? Da fome, da pobreza, da miséria. A única exceção é a mulher sunamita, que era uma mulher rica, porém, né, ela tinha uma necessidade. Isso me chama muita atenção nesse sentido. Agora, dois aspectos, né, quando a gente se foca na mulher, né, na viúva e na mulher sunamita, existem dois aspectos, não são a mesma mulher. Logo de cara, e isso é o que fica óbvio no texto, certo? E o profeta Eliseu, e para quem não sabe, Eliseu foi o sucessor de Elias, né? Elias foi elevado ao céu, né? E aí ficou como uma sucessão profética. O Eliseu tomou o manto, que é o símbolo de autoridade, e dá continuidade ao ministério de Elias, né? Melhor dizendo, que foi
dado por Deus. Deus já havia indicado Eliseu para ser o sucessor de Elias. Então, nesse ministério, nessa chamada profética, Eliseu sucede Elias. E nesse capítulo específico, né, e nesses versículos que eu já pontuei, nós temos aqui a história de duas mulheres, né? E o profeta, ele atende duas mulheres diferentes, certo? Primeira coisa que eu aprendo aqui é que o profeta, ele atendeu o pedido de duas mulheres. Uma era pobre e outra era rica, né? Uma coisa importante é que ela tinha necessidade, ela tinha urgência de algo. Se você olhar nos primeiros capítulos, você vê que a viúva, ela era a esposa de um profeta, e ela falava, lembra do que o meu marido fez, né, como homem de Deus. Aqui no versículo está falando assim, ó, o seu servo temeu o Senhor, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Mas espera aí, o que o fato de ser um servo de Deus tem a ver com a questão de, por exemplo, dela perder os filhos dela, né? As pessoas até hoje têm uma noção de que eu faço para Deus e Deus tem obrigação de me abençoar. Bom, não necessariamente. O que nós fazemos para Deus, temos que fazer porque nós amamos a Deus. Então, se a gente está realmente servindo a Deus apenas e unicamente apenas para que sejamos abençoados, então a nossa motivação de servir a Deus ela está errada, né? Ela está desviada do seu propósito. Então, começa por aí, né? E olha que isso eu nem tinha anotado aqui na minha agendinha, aqui no meu caderno, né? Mas isso aí foi a palavra rema que veio agora. E eu estou gravando aqui para vocês. Outro aspecto é que tanto a mulher sunamita como a viúva, elas reconheciam a unção de Deus que estava sobre o profeta. Então, uma mulher de Deus, uma mulher que está entendendo o propósito de Deus, e aliás isso serve para os homens também, é que a gente precisa saber reconhecer, ter discernimento para saber o que Deus está fazendo e quem realmente é de Deus, quem realmente tem o Espírito de Deus. Porque muitas pessoas chegam para a gente e pode falar que Deus disse, Deus falou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e a pessoa pode estar totalmente desviada e sendo usada até pelo inimigo. Porque a Bíblia fala que o inimigo ele faz milagres. O inimigo ele pode se disfarçar até anjo de luz. Então, isso é muito importante. A gente saber que espírito está movendo a pessoa, que espírito tem movido esses dias, até decisões de determinadas instituições, até projetos e várias outras coisas. Isso é muito importante a gente saber, né? Então, a gente precisa ter o quê? O que essas mulheres tiveram, discernimento espiritual, para saber, olha, aquele homem ali, aquele profeta que está passando ali, ele tem o Espírito de Deus, né? O interessante também dessas duas mulheres, né, era que uma sabia qual era a sua necessidade, né? A viúva sabia, ela tinha desejo, eu não quero que leve os meus filhos. Eles são a minha herança. Pega essa visão, essa palavrinha aí, que eu vou falar dela daqui a pouco. Enquanto a outra nem sabia que tinha uma necessidade. Olha só que interessante. A mulher sunamita, ela era uma mulher rica, ela tinha posses, a Bíblia deixa claro que ela tinha posses, e ela não tinha necessidade. Aparentemente, ela não tinha necessidade de nada. E ela nem queria nada, né? E é algo que me chama a atenção, né? Uma mulher, no caso a viúva, ela tinha 2 heranças, no caso os filhos. A Bíblia fala que filhos são herança do Senhor. E uma família que não tinha filhos era uma família considerada amaldiçoada para a cultura daquela época, né? Então, essa mulher ela é pobre, mas ela tinha uma herança, 2 filhos
que poderiam, né, no futuro, né, eu não sei se a Bíblia não fala se eram filhos homens ou se era uma menina ou menino, né, ou se era um casal de filhos, mas eram filhos daquela mulher, daquela senhora, né, e era muito comum a escravidão por dívidas. Esses filhos poderiam ser levados, né, e aí ela chegou diante do profeta do Senhor: olha, não deixe que levem meus filhos, eu não tenho nada para sustentar eles, né? E os credores estão aqui me cobrando, o que eu vou fazer, né? Então, ela chega, né, pede direcionamento para o profeta, que a história a gente já conhece, vai pedindo as vasilhas de azeite, e ela tem apenas um azeite, vai enchendo o azeite, aquelas vasilhas, ela pega com os vizinhos, e com aqueles azeites que ela vende, ela paga a dívida dela, etc, etc. Mas eu não quero focar nessa parte do milagre em si, mas eu quero entender, né, o processo do milagre, né? E comparar isso com a história da mulher sunamita. A mulher sunamita, ela age, né, numa posição de dar. E de dar o quê? Aquilo que ela tinha, né? Ela dava acomodação, espaço físico para o profeta se abrigar, poder reclinar a cabeça, porque os profetas, eles não tinham lugares para descanso. Muitas das vezes eles eram perseguidos. Isso aconteceu muito com Eliseu e com Elias, que foi o seu antecessor também, né? Então isso aqui é muito importante a gente pontuar, porque quando a gente olha aqui, compara essas duas mulheres, você percebe que uma, ela tinha uma condição de necessidade, ela estava agindo, ela chegou até o profeta por uma necessidade, né? Enquanto a mulher sunamita, não, ela agiu porque ela quis fazer o bem, né? E uma lição preciosa que eu aprendo aqui, nesse momento de estudo, né, que eu aprendo é que os que agem por necessidade terão a provisão que precisam, né? A mulher viúva, né, ela teve aquilo que ela precisava. Porém, uma das coisas que eu aprendo também com a mulher sunamita é que ela não tinha necessidade de nada, ela só queria fazer o que ela cria que ela foi vocacionada a fazer, que era ajudar, né? O Ministério de Socorro, digamos assim. E, eu vejo dessa maneira porque quando ela agiu por amor, essa mulher sunamita, ela agiu por amor, até uma necessidade que ela achava que ela não tinha foi suprida, né? Ela não pediu para o profeta um filho, ela não pediu para ter um filho, mas Deus deu a ela, né? Através da vida daquele profeta, daquele homem de Deus ali, Deus concedeu a ela um filho que era a herança dela, né? Era aquilo que ia herdar aquelas propriedades daquele senhor, né? E ela concebeu, teve um filho. Olha só que interessante. Então, quando eu estou com o coração disposto a dar, até aquilo que eu acho que eu não preciso, Deus dá. Deus supre uma necessidade que nem eu sei que tenho. E uma das coisas que eu mais acho interessante nessa passagem também é: em qual posição você está nesse momento? A de dar ou de receber? Receber é bom, é ótimo, eu adoro. Mas a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Olha só que interessante isso. Então, só nessa passagem eu aprendo várias coisas aqui, né? Ambas as mulheres agiram, né? Como é que eu posso dizer? Por fé, né? A mulher viúva não duvidou da palavra do profeta, porém a mulher sunamita duvidou. Ela fala assim: olha, não minta para tua serva, porque ela já tinha desacreditado, né,
Com certeza, muita gente já chegou para aquela mulher sunamita e falou assim: ah, você vai ter um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho. E Provérbios fala o seguinte, que a esperança prolongada, ela adoece o coração, né? Então, com certeza ela deve ter ouvido várias vezes: você vai ter um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho. E o filho nunca chegava. E aí ela desistiu de esperar. E quando chegou realmente a palavra vinda do céu para aquela mulher, ela não acreditou. Ela não acreditou, achou que era uma brincadeira. Ah, deve estar Utah de brinquedo de mim, cara. Mas não, realmente Deus cumpriu, porque quando a palavra é de Deus, ele vai lá e cumpre a seu tempo. Então nós podemos confiar na palavra do Senhor, porque ela é boa, viva, eficaz e ela não volta vazia. E por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque é uma palavra que queimou no meu coração nesses últimos 2 dias e há muito tempo não fazia um vídeo desse e eu preciso dizer isso para você. Creia no Senhor Jesus. Creia em sua palavra. Eu não sei quem vai estar me assistindo aí no vídeo agora, mas eu quero dizer para você, creia no Senhor Jesus, creia na sua palavra, creia, porque Deus ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia somente e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém? Então, eu ainda não terminei de estudar esse capítulo por completo, mas eu deixo aí para você depois ler em casa, né? Com calma, leia, medita, reflita, porque assim como Deus falou no meu coração, vai falar com você também, né? Então, passe tempo meditando a palavra de Deus que você vai aprender muito. Vai aprender muito. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se inscreva no meu canal, né? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e me ajude a fazer esse canal crescer. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.